Salve, salve, senhoras e senhores! Retrospectiva Black House Beer. Ô, produção! Chama a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer. Eu sou o Marcos Câmara e aqui nós vamos falar sobre a retrospectiva Black House Beer. Se liga! Nossa Blonde Ale tá no canal. Está aqui, né? Uma playlist que eu deixei disponível no canal com as melhores cervejas de 2024. Tá aqui, ó. Assim, ó. Olha lá. As melhores cervejas de 2024. Uma playlist que está no canal. Acessem essa playlist. Assistam todos os vídeos ou o que você mais gostar para me ajudar a eleger as 3 melhores cervejas de 2024. Na comunidade do canal tem um post lá com essa playlist para vocês me darem uma ideia. Cara, eu acho que as 3 melhores são essas. Pode comentar nesse vídeo também. Eu acho que as 3 melhores do ano são essas. Então eu vou falar para vocês aqui e comentar um pouquinho sobre cada uma delas do ano de 2024. Eu não quis pôr aqui imagens de eu fazendo a cerveja, senão ia ficar cansativo, porque é melhor vocês irem lá e assistir a playlist do que eu ficar falando aqui, pondo pedaços do vídeo que já existe, entendeu? Poderia até dar conteúdo repetitivo. A playlist está aí, assistam a playlist, mas depois. Agora fiquem aqui comigo. Então, a primeira cerveja de 2024 foi a IPA da Rainha. A IPA da Rainha foi a primeira a abrir o ano fazendo a IPA da Rainha. A IPA da Rainha é um carro-chefe aqui da Black House Beer. Porque a Rainha é minha esposa. Ela adora essa IPA e por isso eu pus o nome de IPA da Rainha. E ela sempre pede para fazer e eu faço 2 ou 3 vezes no ano a IPA da Rainha. Mas esse ano 2024, curiosamente, foi feito uma vez só. E foi a primeira cerveja de 2024, a IPA da Rainha. É uma IPA, assim, excelente, cara. Sabe, excelente. É totalmente equilibrada. Maravilhosa mesmo, né? Nós podemos até falar o que tem nela. Quer ver, ó? Vou falar aqui, ó. O que aparece pra mim, né? Aparece aqui, ó. Ela tem 6% de álcool, 64 IBU. Cara, é maravilhosa. Simplesmente tem que ver e fazer. Entendeu? A segunda cerveja do ano 2024 foi um reaproveitamento de maltes e trube. Que toda vez que eu faço essa IPA da Rainha, faço uma Session IPA com reaproveitamento. Porque ela vem uma carga de malte muito alta, 64 IBU. Cara, você tem que reaproveitar esse trube, reaproveitar esses maltes e fazer uma session. E ficou muito boa também, tá? Nessa playlist. Não vou falar muito de reaproveitamento, que é praticamente a mesma cerveja, né? Assim, uma irmãzinha ali da IPA da Rainha. Aí depois da IPA da Rainha, gente, vem uma cerveja maravilhosa. Que é a cerveja Robust Porter Floresta Negra. É uma porter, né? Uma Robust Porter Floresta Negra com nibs de cacau, carregada no nibs de cacau, muito malte chocolate, muito malte biscuit. Cara, essa cerveja é outra também que a Rainha adora e a gente sempre faz. E os amigos, cara, sério, os amigos adoram essa cerveja. Os amigos adoram essa cerveja. Tô olhando aqui que tá aqui a playlist, cara. Robust Porter Floresta Negra, maravilhosa. Aí depois nós fomos para American Pale Ale Invernia. Cara, Invernia com certeza foi feita durante o inverno, né? É uma APA Cascade e Chinook. Combinação matadora, gente.
Cascade Chinook, anote o que eu tô falando. Usei em várias cervejas esse ano. Cascade e Chinook. Foi a APA Invernia. Eu gosto muito da capa desse vídeo, que é eu segurando o copo assim com o céu azul aqui da vidraça. Ficou lindão. Fora que a cerveja ficou maravilhosa. American Pale Ale. Eu adoro o APA, né, gente? É o que eu mais faço no canal. APA, Chinook e Cascade. Inclusive, eu usei tanto que essa aqui também tem Chinook. Mas ela tá lá no final, né? Foi a última. Então tá. Quarta cerveja, né? American Pale Ale Invernia. Confira essa playlist. Depois a gente veio para esse profissional. Eu não era um cara acostumado a fazer lager. Eu já tinha feito fake lager, treinado ali. Mas aí eu fiz a Vienna Lager, que o meu irmão estava até presente. É um vídeo de mais para trás, né? Não é de 2024. E eu falei, eu tô pronto para as lager. Aí começamos. De cara, com a Dunkelsbock. Cara, a Dunkelsbock chamada Heresia. Heresia porque foi feita em 12 dias. Lager precisa de 50 dias, um cold longo. Cara, fiz uma lager em 12 dias, clarificada, linda, poderosa. Assistam o vídeo. Ficou perfeita, ficou muito bom, das melhores cervejas. Eu acho que ela tá entre as 3. Essa Dunkelsbock. Mas vocês que vão dar opinião. Heresia, Dunkelsbock. Uma cerveja feita assim, cara, com maestria. Seguindo a linha mesmo ali do que tem que acontecer, seguindo a linha mesmo ali do que tem que ser, sabe? Sem esse lance assim, de qualquer jeito sai cerveja, não. Tem que sair dentro do estilo. Eu quero uma Dunkelsbock dentro do estilo. Que malte que eu vou usar, que lúpulo que eu vou usar. Ficou maravilhosa, entendeu? Ficou maravilhosa. Aí depois da Dunkelsbock, nós viemos para Brist. Eu não sou ruim de inglês, né? Meu inglês é horrível. Brist Golden Ale. Uma Golden Ale, né? Inglesa. Chamada Lua Nova. Cara, essa cerveja inglesa. Eu sou suspeito para falar dos estilos ingleses. Eu adoro os estilos ingleses. Por quê? Eu já falei. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem. Eu falo da sutileza. O estilo inglês é sutil. O lúpulo é sutil. Tudo é sutil e combinando. Não é aquela pancada, é sutil. Então eu adoro. E essa Golden Ale foi feita com o malte Maris Otter, né? Pilsen e Maris Otter. Ficou maravilhosa. Entendeu? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a sexta cerveja, né? É a Golden Ale Lua Nova. É a sexta cerveja do ano. A sétima foi a pedido da rainha. Uma Session IPA. Porque aqui em BH tem a Vals, cervejaria Vals. E tem a Session IPA Citra, que é maravilhosa. Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, cervejaria Vals, Session IPA Citra. E ela falou, faça uma Session IPA tipo a Citra da Vals. E eu fiz. Não comparei. Não tive a ousadia de ir lá comprar uma Session IPA Citra, Vals e comparar. Mas essa Session IPA minha aqui ficou maravilhosa. Maravilhosa. Mesmo. E eu usei Citra, Chinook e Amarillo. Usei esses 3 lúpulos. Com esses 3 lúpulos, como é que ia ficar ruim também, né, cara? Difícil. Lúpulo ajuda. Né? A sétima. A oitava, um American Pale Ale Cascade. Com essa cerveja American Pale Ale Cascade também tá muito, tem ela no canal muito. A cerveja do Carreta é American Pale Ale Cascade. A Dois Irmãos é American Pale Ale Cascade. A cerveja do Coronezinho é American Pale Ale Cascade. Né? Eu mudo o nome, mas se você olhar lá, a base da receita é praticamente a mesma. Às vezes aumenta a quantidade ali, aqui, mas é a mesma. American Pale Ale Cascade, é um Smash Cascade, Pilsen Cascade.
ou Pale Ale Cascade. É isso. E essa no caso aqui, a nossa 7ª cerveja, né? 8ª ou 7ª cerveja, já perdi a conta, mas não importa, a playlist está aí. Essa cerveja, o grande barato desse vídeo é que eu reaproveitei uma lama, né, que estava com dry hop e gelatina, mas eu reaproveitei tipo assim, eu embarrilhei a cerveja que estava na bombona, levei a bombona para debaixo da panela e já abri. Joguei a cerveja nova, essa American Pale Ale, em cima da lama que estava dentro da bombona, com dry hop e gelatina, para provar que a gelatina não atrapalha a refermentação e provar que dry hop também, uma lama que você usou dry hop, não vai atrapalhar a sua cerveja. Ficou muito bom. É um vídeo que vale a pena ver. Continuando na parte séria, né? Lembra? Começou com a Dunkelsbock. Aí fiz a Session IPA. E aí voltei para as Lager. Fiz uma Kolsch com levedura Lager. Que a Kolsch é uma híbrida. A Kolsch pode vir com levedura Ale ou levedura Lager. Fiz com a levedura Lager. Já tinha feito com a Ale anteriormente. E fiz a Kolsch com a levedura Lager. Ficou perfeito, limpa, neutra. Depois disso nós vamos para mais sério ainda. As 3 últimas cervejas, cara. Ó, depois eu falo. A próxima cerveja é a Bohemia Pilsner Czech Lager, feita com lúpulo brasileiro Saaz. Essa cerveja foi muito legal porque foi um presente do Zé Maria, que é do grupo Cerveja Pra Nós. Ele me deu os lúpulos Saaz, da Milwaukee. Mandou pra mim 500 gramas de lúpulo pra mim fazer essa cerveja. E eu fiz e ficou maravilhosa. Bohemia Pilsner. A receita tá completa aí, gente. Vale a pena ver. Depois veio a Scotch Export, uma cerveja escocesa maltada. Cara, essa aqui é punk. Ela não é pesada no sentido assim de não, ela é fácil de beber e tal, mas você vê o malte presente. Representa, o malte aqui representa. Scotch Export. Depois veio a última, que é essa aqui, a Pale Ale com hibisco. Essa é sem hibisco. Pode assistir o vídeo, tem. Eu pus hibisco em metade sem hibisco. A de hibisco já acabou. Pale Ale, Blonde Ale com hibisco. Chama Seca Barriga. É a nossa cerveja detox, seca barriga. A com hibisco, né? Que diz que hibisco emagrece, então por isso que eu pus essa brincadeira de seca barriga. Então, eu acho que na nossa playlist aqui, ó, eu poria assim, ó, Dunkelsbock, Scotch Export e Bohemia Pilsner. Dunkelsbock, Scotch Export e Bohemia Pilsner. Não sei quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Mas eu poria isso. A Bock, a Bohemia Pilsner e a Scotch Export. Não sei quem é quem, mas vocês podem ter uma opinião diferente, né? Então vocês me falem aí. Assistam esse vídeo que está disponível no canal. A playlist de 2024. Melhores cervejas de 2024, a playlist está aqui. Assistam e deixem aqui neste vídeo qual que vocês acham que é melhor. Se tiver com preguiça de assistir, olha lá só a lista e diga qual que vocês acham melhor, né? Não é uma obrigação, não. O importante é que a gente está fazendo cerveja. Tá triste? Faça cerveja. Tá feliz? Faça cerveja. Tá chovendo? Faça cerveja. Tá calor? Faça cerveja. E se tiver frio? Faça cerveja. Porque é obrigação do cervejeiro caseiro é fazer cerveja. Então, senhoras e senhores, essa foi nossa retrospectiva 2024 Black House Beer. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!